Bom dia a todos. Declaro aberta então a sessão ordinária de julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes, hoje 24 de maio de 2024. Temos hoje na pauta 4 processos. O primeiro deles eu vou colocar ao final da lista por solicitação do conselheiro relator. Diante disso, então, passamos já para o segundo processo pautado, que trata-se do recurso voluntário 655436 de 2022, cujo processo de primeira instância foi o 644346, também de 2022. O assunto é um cancelamento de notificação de lançamento de ISS, recorrente a Elevation Treinamentos Limitada. Relator conselheiro é o Dr. Ryan Biava Rocha. Eu vou fazer um breve histórico do que ocorreu nesse processo e caso exista algum erro no meu histórico, vocês me corrijam, por favor. O conselheiro relator votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, determinando de ofício que a autoridade fiscal retire da base de cálculo inicialmente apurada os valores correspondentes aos livros fornecidos. Na sequência, o conselheiro Felipe Borazanix Tavares solicitou vistas do processo. Em nova sessão, após a leitura do voto vistas divergentes do conselheiro Felipe Borazanix Tavares, no sentido de conhecimento e desprovimento integral do recurso, o conselheiro Rafael da Silva Trombin solicitou vistas do processo. Esse é o histórico. Caso não haja nenhum erro nesse histórico, eu passo a palavra então para o conselheiro Rafael Silva Trombin, para que faça as suas considerações. Bom dia a todos. Exatamente isso, presidente. De vista realmente para antecipar uma dúvida que eu tinha, né, em relação a essa situação um pouco diferente daquilo que a gente já enfrentou até hoje nesse conselho. Mas, analisando o processo, essa dúvida acabou sendo sanada, e de modo que, com todas as vênias ao voto do relator, eu vou anuir a divergência, porque entendo que o desprovimento do recurso é a medida mais adequada, em razão de que, na minha visão, não há possibilidade de dedução desses supostos livros, né, até porque não tem uma prova muito clara que eram existentes de fato, e que, razão pela qual, assim, de forma muito sucinta, eu não vejo como superar essa situação, a não ser desprover o recurso na íntegra. Perfeito. Doutor José, então, a situação é a seguinte: o doutor Raio, que é o relator, ele entendeu pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mas com um senão, que fosse retirado da base de cálculo esses livros empregados nessa prestação de serviço. O conselheiro Felipe, então, abriu divergência no sentido de desprover integralmente, sem a necessidade dessa retirada. E agora o conselheiro Rafael acompanha essa divergência no voto de vistas do conselheiro Felipe. Então agora só falta o seu voto. Eu entendo que, ainda que houvesse qualquer tipo de livro, ou roteiro, como eles colocaram lá, pode até enquadrar essa operação como uma operação mista, né? E seria, inclusive, tributada ou totalmente pelo ISS, que é o caso nesse caso, que eu entendo que é sim uma prestação de serviço, ou se fosse livre por ICMS, não teria como, porque não é uma exceção da lista do 116. Ou é um ou é outro, não entendo como teria que excluir esse ICMS da base de cálculo. Entendo que deva ser totalmente tributado pelo ISS, por não ser exceção e por não haver nenhum livro, na nossa opinião, que a gente averiguou. Então acompanha o voto de divergência do vistas. Relator Felipe. Então, por unanimidade dos votos, decidiu-se pelo conhecimento. E por maioria, no mérito, por maioria, pelo desprovimento integral do custo, mantendo incólume a decisão de primeira instância. Proclamo, então, o resultado do julgamento nesses termos. Próximo processo, então, da lista seria o terceiro, recurso voluntário 669126 de 2023, processo de primeira instância 662856 de 2023,
O assunto é inunidade constitucional de ITBI, integralização de capital. Recorrente B3, participações e gestão empresarial limitada. Conselheiro relator, Dr. Felipe Burzanic Tavares. Então, histórico. Após a leitura do voto do relator no sentido de conhecimento e desprovimento integral do recurso, o conselheiro Ryan abriu divergência somente no fundamento utilizado, invocando para isso o parágrafo 1º do artigo 1055 do Código Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 116 do CTN. Na sequência, o conselheiro Rafael da Silva Trombin solicitou vistas do processo. Se o histórico está correto, eu passo a palavra para o conselheiro Rafael Silva Trombin para fazer as suas considerações. Sim, presidente. De forma muito sucinta, igualmente ao processo anterior, eu embora é uma matéria que a gente já julgou no passado, claro que as discussões que a gente teve lá eram outras, não se tinha ali uma definição clara do alcance da tributação, o que o Supremo acabou definindo posteriormente. Então, o que se tributa aqui, o que se está decidindo aqui, pelo menos pelo voto do relator, o que foi a decisão de primeiro grau, é a tributação do ITBI sobre o que ia ceder sobre o capital social, a integralização do capital social. Dessa forma, por mais que eu tenha pessoalmente um entendimento diverso daquilo que foi ponderado, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, vou me curvar aquilo que foi definido, porque justamente é o que, na minha visão, é o que se aplica ao processo em questão. Então, embora a minha discordância de forma pessoal, pelo entendimento da matéria, eu vou votar pela manutenção da decisão nos termos do voto do relator. Perfeito. Doutor José, então... Também acompanho o relator. Entendo que não há imunidade constitucional nesse caso. Perfeito. Então, por unanimidade, resolveu-se pelo conhecimento pelo conhecimento. Pode colocar de cima lá também. Por unanimidade de votos, decididos pelo conhecimento, e no mérito, por maioria de votos, pelo desprovimento integral dos recursos. Aí só acrescentando nos termos do voto do relator. Não. Desprovimento integral do recurso aqui, nos termos do voto do relator, mantendo incólume da segunda instância. O terceiro processo, que seria o quarto da pauta, trata-se do recurso voluntário 671-963-2023, cujo processo de instância foi o 665-623, também de 2023. O assunto é cancelamento de notificação fiscal, o recorrente Fernando Lopes Davi Uniprint, relator conselheiro, Dr. José Araújo Pinheiro Neto. O histórico é o seguinte: por maioria de votos, decididos pelo conhecimento e no mérito pelo envio à autoridade fiscal para que promova diligências para apurar a real base de cálculo, considerando a existência de eventuais notas fiscais em duplicidade, e após retornar para julgamento. A diligência foi cumprida, o processo retornou ao conselheiro relator, ao qual passo a palavra para suas considerações. Obrigado, presidente. Vou pular já o relatório, que já foi bem feito pelo presidente. Passando para a fundamentação. No caso de julgamento, o recorrente alegou vício na apuração do montante do tributo devido, demonstrando na última sessão de julgamento eventuais operações duplicadas que aumentariam a base de cálculo tributável do período fiscalizado. Esse vício foi confirmado pela autoridade fiscal responsável pelo lançamento, que trouxe novo discriminativo de débitos, retificando a base de cálculo do lançamento e, consequentemente, o valor devido do tributo. De início, destaco que esse novo discriminativo de débitos não se trata de uma revisão do lançamento impugnado, uma vez que a autoridade fiscal deixou de rever o ato em momento adequado para apresentar réplica ao recurso voluntário, nos termos do artigo 159-A do CTN. Resta agora saber se esse vício identificado atingiu alguns dos elementos essenciais do lançamento a ponto de invalidar totalmente o ato. Os elementos essenciais do lançamento são aqueles previstos no artigo 142 do CTN, quais sejam fato gerador, matéria tributável, montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
No caso de análise, entendo que houve afronta ao elemento montante do tributo devido, pois a autoridade fiscal duplicou algumas operações tributáveis na apuração da base de cálculo, o que resultou na elevação do montante do tributo devido. Dessa maneira, entendo que o ato de lançamento é nulo por violação a elemento essencial previsto no artigo 142 do CTN. Ademais, considerando que é uma decisão anulatória de lançamento, deve-se deixar claro se a decisão a faz por vício formal ou por vício material, por conta da repercussão de seus efeitos. Passo então a essa análise. Eduardo Muniz Cavalcante, em sua obra Processo Tributário, Administrativo e Judicial, didaticamente expõe essa distinção e esclarece a sua repercussão prática. O vício de validade que macula o lançamento ele pode ser formal ou material. Será formal sempre que o ato administrativo não observar algum aspecto procedimental previsto em lei para a formalização do crédito, por exemplo, se praticado por agente competente, ou no caso de lançamento que propõe a aplicação de penalidade. O vício também pode dizer respeito à inobservância de norma legal de regência atinente ao contencioso administrativo prévio. Já o vício material, ele está relacionado a questões que desacreditam o lançamento tributário, de que trata o artigo 142 do CTN, porque dizem respeito aos requisitos fundamentais de constituição do crédito tributário, tais como fato gerador, matéria tributável, montante do tributo devido e identificação do sujeito passivo. Essa distinção ela não é meramente acadêmica e tem relevância em virtude do que prevê o artigo 133, inciso 2º do CTN, que autoriza a renovação do prazo decadencial em prol da Fazenda para constituir o crédito tributário quando o lançamento anterior houver sido anulado por vício formal. Com efeito, assim consta do mencionado dispositivo. O direito da Fazenda Pública constitui o crédito tributário extingue-se após 5 anos contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anterior efetuado. Sob esse prisma, a questão já foi objeto de análise no âmbito do STJ. Confira-se por oportuno o seguinte julgado daquela corte de relatoria do ministro Francisco Falcão. Tribunal de origem, aqui é a emenda, né? Tribunal de origem afastou a decadência do crédito tributário sob o fundamento de que o lançamento foi anulado em decorrência de vício formal, adoção de alíquota progressiva declarada inconstitucional, sendo aplicável, portanto, o termo a qual do prazo decadencial previsto no artigo 73, inciso 2 do CTN. De modo diverso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade de lançamento tributário decorrente de progressividade de alíquotas do IPTU constitui vício material. Nesse sentido, aí ele cita alguns julgados já do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 173, segundo do CTN, estabelece que a contagem do prazo decadencial para novo lançamento inicia-se a partir da decisão definitiva que houve anulado, somente na hipótese de vício formal, o que não é o caso dos autos. Aí, nesse sentido, também o julgador relaciona alguns julgados do STJ que faz essa distinção. Portanto, o vício no presente caso é material, pois houve erro na construção da base de cálculo, o que resultou na majoração do montante do tributo devido, o que macula a validade da exação e atinge a essência do lançamento fiscal, em desconformidade com o artigo 142 do CTN. E nessa linha segue o entendimento do CAF, que analisa a questão sobre a prisma da regra matriz de incidência da obrigação tributária. Aí segue, lê o julgado do CAF. Contribuição propícia PASEP. Erro na construção da base de cálculo. Nulidade do auto de infração por vício material. O erro na construção da base de cálculo é causa de nulidade do auto da infração. O lançamento está invado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente e no consequente a relação jurídica tributária, que é composta pelos sujeitos e o objeto. O objeto é o quanto a ser levado aos cofres públicos, né, a título de tributo, que é a base de cálculo, a alíquota, né, para chegar no valor devido. E a determinação da matéria tributária, composta da base de cálculo e a alíquota aplicável, é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra matriz do tributo.
Desse modo, sendo nulo o lançamento fiscal, por vício material no critério quantitativo, deve ser realizado outro lançamento para assegurar o direito da fazenda ao crédito tributário, não bastando a mera retificação do ato. O dispositivo agora. Antes exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, que identificou o erro na construção da base de cálculo e, consequentemente, no montante do tributo devido, para anular a notificação fiscal de lançamento número 432.518 de 2023, por vício material, devendo a autoridade efetuar novo lançamento para assegurar o direito do município de Criciúma ao crédito tributário devido, devendo ser observado o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1º do CTN, e não o 2º. Como voto, presidente. Obrigado, doutor. Antes de abrir para divergência, né, a gente entende que esse é um tema que tem divergência, inclusive, no próprio CAF, né? Se alguns relatores podem ficar à vontade para abrir a divergência, né? Eu agradeço muito as suas considerações, doutor José, e passo então para a discussão entre os demais conselheiros. Se os senhores me permitem, eu queria fazer só já me antecipando, dizendo que eu vou acompanhar o voto do relator, mas eu gostaria de saber a extensão desse raciocínio que foi colocado. Certamente o vício material não se aplica, então a Fazenda Pública não ganharia novamente prazo decadencial. Um dos elementos essenciais, que é o critério quantitativo, foi violado. A extensão a que eu me refiro, a gente já discutiu isso aqui no Conselho. O lançamento, o que é o lançamento? A gente pegou o caso aqui do médico, que ele sonegava as cirurgias que ele realizava. Ele não emitia notas para aquelas cirurgias. Aí o auditor, no mister dele de auditoria, ele poderia, por excesso de zelo, fazer um lançamento para cada nota fiscal não emitida. Então, cada fato gerador foi uma cirurgia, não teve nota, ele sonegou aquela cirurgia. Então, ele terminaria um procedimento administrativo, que tem um número próprio, esse número que está aqui em cima, e para cada guia, cada lançamento, cada cirurgia sonegada, ele emitiria um boleto, uma notificação de lançamento daquele fato gerador. Aqui aconteceu a mesma coisa. Por economicidade, junta-se tudo num único lançamento, vamos chamar assim, uma única guia, e o valor está lançado, um único valor. Quando a gente fala, vamos anular esse lançamento, a gente está falando do quê? Do lançamento inteiro, inclusive os que não estavam duplicados, ou não? Só aqueles que estavam duplicados vão ser anulados para um novo lançamento respeitado o prazo decadencial. É essa a extensão que eu gostaria de discutir aqui. Se nós entendemos que errei uma cirurgia, uma duplicidade no universo de 1 milhão de lançamentos corretos, a gente vai anular o lançamento inteiro, esse procedimento inteiro, ou vamos anular só aqueles que foram duplicados indevidamente? Essa é a extensão que eu acho importante a gente discutir aqui. Eu entendo essa extinção e como ela repercute no campo da eficiência, até porque atrasaria inclusive o papel do próprio fisco a lançar os tributos, né? Mas o lançamento ele tem dois aspectos, ele tem o aspecto do procedimento e o ato do lançamento. O procedimento do lançamento, que o artigo 142 fala em procedimento, resulta ao final a um ato, que pode ser o ato de lançamento, pode ser o auto de infração, notificação de auto de infração, mas no caso desses autos, existe um ato de notificação de auto de infração, de lançamento para auto de infração, resultou em um ato. Não tem como dizer que são vários atos dentro de um ato. Os atos que se prolongaram ao longo do procedimento resultaram no final de um ato de notificação fiscal. É aquela notificação fiscal que constitui o crédito tributário e é ela que eu entendo que deve ser anulada no presente caso. Eu entendo que é complexo. É complexo. Eu estou aqui discutindo, eu tenho a minha visão. Mas chegou a um ato final, entendeu? Concordo. Eu digo isso. Não tem como dizer que tem vários atos dentro daquele ato. Existiram vários lançamentos dentro do procedimento, né? Sim. Mas o procedimento resultou em um ato. Em um único. Aí o ato também não tem observância só o 142. A discussão aqui é o que é o lançamento propriamente. É aquela guia final que soma todos os fatos geradores sonegados, vamos chamar assim. Porque eu entendo e vou acompanhar a decisão, eu acho que é importante a gente pacificar isso aqui, até mesmo porque
dependendo do que sair dessa decisão, talvez a orientação possa ser mudada até para o próprio fisco, no sentido, olha, ao invés de lançar tudo, lança um boleto para cada fato gerador. Isso vai atrasar o procedimento, mas é uma medida de garantia, para que se ocorrer um erro, ele não macule todos os corretos, e só aquele de fato errado. Eu acho importante essa decisão, ela tem uma extensão, uma profundidade bastante relevante para o dia a dia do fisco. Eu acho que vale a pena uma discussão um pouquinho mais aprofundada. Se os senhores estiverem seguros de vir votar e pacificar o tema, por mim, tranquilo, não vou me opor. Mas, de fato, é um assunto que eu entendo até, presidente, que você tenha uma profundidade bastante relevante. Os senhores, eu acho que eu entendo da mesma forma que o doutor, seriam vários lançamentos. Mas eu acompanharia o relator no sentido de que cindir o lançamento, cindir o procedimento. Eu concordo que o ato material de lançar seja um para cada fato gerador. Né? Tanto que se simplesmente o procedimento tivesse acontecido de uma forma diferente, já seriam vários. Poderiam ser 5, 10, 15 lançamentos diferentes, dependendo da própria gestão do trabalho do auditor fiscal em segregar períodos menores. Mas para fiscalizar, mas cindir o procedimento de lançamento que resulta na notificação, resulta na inscrição de dívida ativa, criaria uma dificuldade muito grande para o dia a dia do auditor também. Porque, e para o próprio controle do fisco, depois de entender o que daquilo ali veio do primeiro lançamento, o que foi anulado, o que é parte do segundo, acho que isso aí ia criar realmente uma dificuldade. Nesse sentido, eu acompanhei o relator em anular o ato todo e assegurado aquela parte que aí é o procedimento fiscal mesmo de apurar naquela relação de fatos geradores quais estão duplicados e salvaguardar os que estão perfeitos. É complicado, porque também o ato administrativo também ele deve respeito também não só aos critérios do... Você tem mais legalidade, que é competência, forma, motivo, objeto também. Tem vício no objeto também. E quando o sujeito passivo ele recebe a notificação de lançamento, tá ali o ato, é um ato para ele. Você está impugnando o ato, você não está impugnando você está impugnando o lançamento, o ato do lançamento, né? Não o procedimento. Isso depende da notificação. Até porque se estivesse impugnando o procedimento, seria vício formal, não seria vício material. Sim. Ele está impugnando é o ato. Os senhores acham que... É o vício material que ele está impugnando. Se o procedimento, há uma planilha que acompanha ali Tem uma planilha. Se isso tivesse muito bem discriminado, que cada um daquelas linhas se trata de um lançamento distinto, vamos chamar assim, de uma emissão, isso modificaria o entendimento aqui, porque ali eu concordo, tá tudo num bolo, vamos chamar assim, junta tudo, família. Mas se ficasse claro, se aquilo fosse cindido e identificado linha a linha que se trata de um lançamento individualizado, ainda assim a gente estaria falando do valor final. Eu entendo que é um ato único. Né? Isso já é uma matéria que já vi discussão judicial, se entende que e a normalidade dos atos que são praticados aqui, não só no município aqui de Criciúma, de forma geral, sempre se vê o lançamento de forma única, né? Dificilmente tu vai ver algo, vou fazer, tem 30 situações, tu vai fazer... Sim, nunca vi. Mas como há no caso, pelo que relatado pelo que o relator colocou, que há uma nulidade, na base de cálculo, isso invalida todo o procedimento. Na minha visão, acho que não tem como a gente... Não procedimento, o ato, que eu acho. O ato. Então, o ato tem uma nulidade, ele tem que ser refeito, se houver prazo a isso, né? Aí não cabe aqui a gente descobrir se vai ter ou não, aí, enfim, provavelmente sim, né? Esse recurso não é tão antigo, né? Então, talvez a decadência em parte, né? Pode ter ocorrido, mas, enfim, faz parte né? Se tem uma nulidade, eu acho que ela tem que ser acolhida. Eu, na minha posição, eu acompanho o relator na íntegra.
Como ele não como o julgamento aqui ele não é vinculante, Sim. esse assunto pode um dia voltar a ser discutido. Acho que como relator eu vou acompanhar também o voto do relator. Mas se quiser também pedir para estudar mais a fundo o caso, ver a questão da... Pode ficar à vontade, é um tema bem complicado. E por que eu estou dizendo que é complicado? Porque a gente está analisando aqui esse caso, mas como o Felipe disse, vai repercutir talvez na atividade do físico. Mas ao mesmo tempo também o contribuinte tem o direito de se defender da forma mais adequada. Tem que, de uma forma clara também. Tanto que o contribuinte aqui, quando eu voltei para não conhecer do recurso, ele nem conseguiu se defender em primeira instância, só foi conseguir se defender na sustentação oral, porque no próprio recurso ele estava conseguindo dizer onde é que estava errado a situação. Ele teve um cerceamento de defesa também. Ele só foi conseguir dizer aqui no julgamento, aqui que ele trouxe alguns e também cheguei a identificar no... E aí eu coloco uma situação que é extremamente relevante e é importante por isso, o julgamento, né, a decisão, pelo menos pelo voto do relator, né, na minha visão correta, porque vamos se imaginar que isso fosse decidido de forma contrária e o contribuinte vai ao Poder Judiciário, daqui 2, 4, 5 anos anula. E se anular por vício material, a fazenda perde mais crédito. Porque o crédito vai daqui que se olha em processo judicial. De defesa, demora 2, 3, base 4 anos. E aí 4 anos a gente não vai ter mais crédito nenhum. Agora a gente não consegue garantir um crédito para o município. Por esse motivo eu acompanho o voto do relator. Até como colocado pelo Dr. Rafael, eu acho que vale a discussão, ela pode voltar aqui, mas o contribuinte de fato, nesse caso, foi prejudicado. Ele passou. E tendo em vista o valor, dificilmente ele não ia impugnar esse ato na via judicial, né? E, como disse, se for olhar a duração do processo, né, na vara de execução fiscal, isso aqui ia passar mais do que os 5 anos que a fazenda teria para constituir o crédito. Mas não tem. Nessa linha, aquele processo primeiro julgado por nós aqui hoje, caso a tese de retirar da base de cálculo o valor dos livros, também seria um erro material. Também seria um erro material. Seria o caso de também dar provimento. O ICMS e ISS, a Constituição deixa claro qual é um, qual é o outro. As exceções que existem são as exceções que estão na lei complementar 116, que diga, olha, aquelas operações, mercadoria... Não, tudo bem, mas vamos supor que o caso fosse uma oficina mecânica e que o auditor tivesse colocado na base de cálculo o valor das peças. Sim. Evidentemente que estaria comprometido, porque as peças não poderiam estar ali, né? Se essa os materiais na construção civil... Então, naquele processo, se o livro fosse considerado, se tivesse uma exceção na lista, Sim. e era para considerar... se tivesse uma exceção na lista, para aquele aí seria caso... um erro material também. Não, mas se for exceção não, porque a própria lei dá exceção. E tanto a lei complementar 87... Não, mas a lei o presidente está colocando se tivesse sido incluído, mesmo indevidamente incluído. Indevidamente. É que na tese do Dr. Raya, a base de cálculo foi apurada de forma equivocada naquele caso lá. Sim. Se a base foi apurada de forma equivocada, também seria um erro material. Sim. E aí também seria o caso de não prover o recurso, né? E eu falei também, assim que ele terminou, eu falei que não poderia, por 2 motivos, né? Primeiro, porque não poderia fazer essa distinção de ICMS e ISS, não poderia retirar simplesmente. E segundo, porque eu entendo que não teria livro. Eu gostei da discussão, acho que é muito válido, acho que esses momentos aqui eles acabam fazendo que os nossos procedimentos sejam aprimorados, né? Talvez algumas rotinas devam ser revistas, né? Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de auditor, que fez alguma coisa não perfeita e tem que ser perfeito, né? Talvez a própria celeridade do processo administrativo tem que ser mais acompanhada de perto, né? Para que o processo corra mais rápido e a decadência acaba repercutindo com menor força, né? Mas acho importante. Então, posso coletar o voto de todos? Só deixa eu fazer Sim. se permite a palavra. Eu estou entendendo o raciocínio do doutor no mesmo sentido que hoje ocorre no processo civil. Hoje o processo civil ele permite, apesar de ser uma única sentença, mas ele permite ali que se executem algumas decisões que não são sentenças, são decisões interlocutórias, mas com características de sentença e com uma espécie de trânsito em julgado parcial. Né? Até tem umas decisões bem recentes aqui da STJ falando sobre isso.
Só que isso na prática ele causa tanta dificuldade, porque assim, é um ato, é uma sentença, é um lançamento. Ele é fechado, embora ele tenha decidido vários pedidos, vários fatos geradores ali, ele vem a ser uma única sentença, e cindir isso, como o CPC tem permitido cindir, gera uma dificuldade muito grande de controle depois, e às vezes até uma nulidade que se verifica lá no final do processo, naquela parte remanescente, vem afetando todo o procedimento desde o início e leva junto aquele lançamento, ou aquela decisão interlocutória que foi parcial também. Isso colocaria muito risco para o próprio município na hora de fazer a cobrança. Última exceção, presidente. Última consideração. Eu vou acompanhar o voto. E só a questão da multa, por exemplo. Aqui a gente agravou uma multa, entendeu-se ali no ato do lançamento que a multa era de 50 e aqui decidiu-se que não houve dolo, enfim, e optou-se pela redução. Isso não seria um erro material. Acredito que não. Tá? Porque a gente não está falando do tributo, a gente está falando da sanção, né? Que se converte em... Sim, se não pagar, virou obrigação pessoal. Perfeito. Então, tá, eu acompanho o relator. Então, eu acho que não precisa nem coletar os votos, todos acompanham o voto do relator, né? Então, procurando o resultado do julgamento, por maioria dos votos, decididos pelo conhecimento. O relator Não votei pelo conhecimento. votou pelo não conhecimento. Pelo conhecimento. Então, por maioria, optou-se pelo conhecimento. E no mérito, por unanimidade. Por maioria, vencido o relator pelo conhecimento. Vamos lá então. Por maioria de votos, decidiu-se pelo conhecimento, nos termos do voto do relator, e no mérito, por unanimidade, pelo provimento do recurso voluntário para anular o lançamento fiscal. Precisa completar mais algum Por vício material. Por vício Por vício material, isso. Perfeito. Voltaríamos então para o primeiro processo. Posso pregar? Presidente, pode. Estava preocupado. Então, processo que seria o primeiro da pauta, recurso voluntário 686583 de 2023, processo de primeira instância 677359 de 2023, assunto isenção de IPTU, recorrente Dione Terezinha da Silva Guimarães, conselheiro relator, doutor Felipe Burozeli Tavares. Nós não tivemos pedido de sustentação oral, doutor, então, em virtude disso, passo a palavra ao senhor para que faça a leitura do relatório e, na sequência, já possa fazer a manifestação do seu voto. Eu costumo fazer ali sempre tentar resumir o processo, mas esse é bem literal, eu acho que a leitura já vai ser elucidativa. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos dos autos da impugnação, processo 666-385-2023, pela julgadora de primeira instância, Fernanda Wolfing, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela impugnante ora recorrente. Em breve síntese, o processo contencioso iniciou-se com a impugnação do parecer administrativo, que indeferiu o pedido de isenção retroativa do IPTU do imóvel matriculado sob o número 28943, relativamente aos anos de 20, 21, 22 e 23. Como fundamento ao indeferimento, a comissão responsável pela análise do requerimento amparou-se na legislação vigente ao tempo dos fatos geradores, a qual não previa a possibilidade de concessão de isenções àqueles contribuintes que não fossem proprietários tabulares do imóvel. Em primeira instância, a administrativa decidiu-se pelo não provimento da impugnação, uma vez que a comissão teria corretamente aplicado a legislação de regência do benefício. Embora a impugnante atendesse quase a totalidade dos critérios legais previstos para a fruição da benesse isentiva, ainda que legítima possuidora do imóvel, inclusive tendo apresentado escritura pública de compra e venda do bem e recolhido o ITBI incidente na operação, a norma isentiva era objetiva e deveria ser interpretada literalmente. Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao CMC, reiterando os argumentos entabulados na petição anterior, buscando reformar o decísio da julgadora ACO, pleiteando a declaração do direito. Por fim, a Procuradoria-Geral do Município, após a análise do caso, opinou pelo indeferimento do recurso, reiterando os fundamentos utilizados pela julgadora de primeira instância. É o relatório. Pode seguir com o voto.
Nos termos dos artigos 155 e 432 do CTM, por quanto tempestivo e formalmente apresentado, entendo que o recurso deva ser recebido. Ainda, inexistentes quaisquer questões preliminares ou prejudiciais à análise do mérito, passo a fundamentação do voto. Inicialmente, destaco, naquilo que importa ao presente recurso, o que dispunha, ao tratar das isenções do IPTU, o artigo 3º da Lei Complementar 305/2018. Artigo 3º. São isentos do IPTU o aposentado ou pensionista, que é o caso da contribuinte. A linha C, que seja proprietário, grifo proprietário, de um único imóvel no município, com unidade familiar, com área edificada não superior a 150 metros quadrados, com área territorial inferior a 600 metros quadrados. Proprietário. Outro sim, destaco o que hoje dispõe, ao tratar das isenções do IPTU, a nova redação dada pela Lei Complementar 551/2023, alterando o artigo 3º da Lei Complementar 305. Hoje, são isentos do IPTU. Inciso 3º. O imóvel cujo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor com ânimos nome, seja aposentado, pensionista por qualquer regime previdenciário, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condições. Veja-se, nos termos da nova redação, que houve ampliação normativa, passando a permitir que não só o proprietário fosse elegível ao recebimento da isenção, mas também o titular do domínio útil ou possuidor com ânimos nome. Evidente que a restrição positivada anteriormente deve ser aplicada ao caso concretos sob exame. Primeiramente porque estava vigente à época dos fatos geradores e por quanto a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Artigo 111, inciso 2º do CTN. E ali no fato de que a alteração legislativa não teve caráter meramente interpretativo, mas de ampliação do rol permissivo, não incidindo, portanto, o disposto no artigo 101 do Código Tributário. O artigo 101 é que fala que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja interpretativo, excluindo a aplicação de penalidade dos dispositivos interpretados e tratando-se de ato definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e nem tenha implicado a falta de pagamento, ou quando ele combine penalidade menos severa, aquela vigente ao tempo de sua prática. Ainda, recorde-se, nos termos do artigo 144 do mesmo diploma, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificado ou revogado. De toda sorte, uma vez que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado, considero serem irrelevantes aos fins desse recurso voluntário a fundamentação jurídica apresentada até esse momento processual. Como regra, entre parênteses, o artigo 179 do CTN, abro aspas, a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão. Nesse sentido, veja-se o que previa o artigo 5º da Lei Complementar Municipal 305. Artigo 5º. As isenções concedidas, grifo, em requerimento instruído com os documentos comprobatórios das exigências necessárias para sua concessão, que deve ser apresentado até o último dia útil do mês de março sob pena de indeferimento. Parágrafo 1º. A documentação apresentada, com o primeiro pedido de isenção, poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da isenção referir-se àquela documentação. Ainda, tratando-se de IPTU, o qual é um tributo lançado por certo período de tempo, veja o que também determina os parágrafos do já citado 179 do CTN. Parágrafo 1º. Tratando-se de tributo lançado por certo período de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. O despacho parágrafo 2º, o despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando como cabível o disposto no artigo 155. É possível perceber, pela simples leitura dos dispositivos colacionados, que o sujeito passivo do tributo, ainda que faça jus à isenção condicionada, que é uma modalidade de exclusão do crédito tributário, que, salvo discussões doutrinárias mais aprofundadas, é compreendido como uma dispensa do pagamento do tributo, deverá sempre requerer a sua concessão,
por meio de pedido administrativo, o qual será deferido ou indeferido em cada caso por despacho da autoridade administrativa. Também objetiva a regra de que, nos termos do parágrafo 1º do 179 do CTN, o despacho que concede isenção deve ser renovado antes da expiração de cada exercício. Portanto, se o contribuinte não realiza o pedido tempestivamente, perderá o direito à isenção naquele exercício financeiro. Sobre esse ponto, literal na norma, não há controvérsia, ainda mais por quanto tem-se previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo, que o despacho administrativo não gera direito adquirido relativamente às isenções concedidas em caráter individual. Por fim, malgrado o simples fato de a lei isentiva não ter previsto a possibilidade de concessão da benesse àquele contribuinte que não fosse, ao tempo dos fatos geradores, proprietário do imóvel, já bastasse para que o presente recurso voluntário fosse desprovido, entendo que a fundamentação legal que corretamente justifica a negativa do pleito esteja amparada na interpretação que veda o reconhecimento ao direito de exclusão do crédito a contribuintes que não tenham cumprido os prazos fixados pela lei para a apresentação de seus requerimentos. Ante ao exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e, no mérito, pelo não provimento do recurso, mantendo-se os lançamentos já perfectibilizados pelo fisco incólumes. É como voto. Obrigado, doutor Felipe. A matéria está em discussão entre os conselheiros. Posso começar? Sim. Acompanho o relator, né, tanto pelo conhecimento quanto pelo não provimento. Como trata de isenção e não imunidade, é claro que essa hipótese de exclusão, né, do crédito tem que ter o requerimento administrativo, tem que se, como diz a lei, ou referir à documentação anterior ou trazer nova documentação. No caso, não houve o requerimento, também tem o fato de que o lançamento, né, se reporta a data do fato gerador. Então, não vejo razão para prover o recurso no mérito. Só uma observação antes disso. Toda a discussão amparou-se na questão proprietário possuidor a qualquer título. Para os fatos geradores era proprietário sem nenhuma ampliação. Durante todos os fatos geradores. A lei mudou, ampliou o rol para proprietário, possuidor a qualquer título, com ânimo do nome, enfim, parecido com o IPTU. E a proprietária sim surgiu contra esse fato, pedindo inclusive os anos anteriores, não só o ano atual. E toda a discussão foi desprovida com base nesses argumentos. Eu aqui coloquei o meu argumento que não só por isso, mas especialmente pelo fato de que deve sim haver o requerimento prévio. Mas o ano atual ali foi deferido, ou não? Acho que está discutindo até 23 aqui, o ano atual não está aqui, o 24 não... 20, 21, 22 e 23, o processo se refere a esses anos. E a alteração na legislação... Lei Complementar 551 de 2023. Qual é a data dela, Luiz? 2023. Lei Complementar tem a data, mas foi no ano de 2023, provavelmente. Sim, foi depois. O fato gerador já tinha sido no começo de 23, foi ali, acho que nos meados de 23 que a lei mudou, acho que do meio para o final, se não me falha a memória. O fato é que na época de todos esses fatos geradores, a lei não tinha sido alterada, estava vigente a redação. De qualquer forma, na época ela também não requereu, né? Não. Dentro do prazo legal, não requereu. Eu vou antecipar aqui meu voto, estou acompanhando o relatório. Eu preciso que veja a data da lei que alterou, doutor? Estou procurando, mas está meio lento aqui. Não está bem. 551 2023. Lei Complementar. Eu bobiei, devia ter colocado aqui, ó. Vamos ver quem consegue mais rápido. Lei Complementar 551. 26 de dezembro, não. Setembro, né? 20 de setembro. 20 de setembro. 20 de setembro de 23. Fechou. Confirmei aqui também, 20 de setembro de 2023. Os conselheiros estão confortáveis para eu colocar o voto? Sim. Sim.
Então, o conselheiro relator, doutor Felipe, vota pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso. Doutor Rafael, como o senhor vota? Com o relator. Com o relator. Doutor José? Com o relator. Relator, doutor Raio? Proclamo o resultado do julgamento por unanimidade de votos decididos pelo conhecimento e no mérito pelo mesmo quórum, pelo desprovimento do recurso voluntário. Doutor Felipe, no processo 6554336, que é o recorrente Elevation Treinamentos, o seu voto divergente acabou sendo vencedor. Por essa razão, eu vou designar o senhor para fazer a redação do acordo e pediria para o conselheiro relator, que é o conselheiro Raio, para passar o seu voto para ele anexar no acordo o seu voto. Antes de terminar a sessão, queria dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês. É um aprendizado sempre. Essas sessões acabam evoluindo e tornando mais consistentes todo o nosso trabalho. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. A nossa próxima sessão ordinária será na última sexta-feira do mês de junho, dia 28 de junho. Declaro, então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.